dirigente do MRT, correspondente direto nosso aí de Buenos Aires para Esquerda Diário. Tudo bem, Daniel? Como é que você está? Oi, Dé. Olá, público da audiência do Esquerda Diário. Desculpa o portunhol, tá, de antemão. Sim, tranquilo. O Daniel aí já está acostumado a discutir em dupla língua. Nós vamos trabalhar isso aqui também na nossa entrevista. Mas o nosso tema de hoje, justamente, é as eleições argentinas, né? Nós vamos debater um pouco os resultados dessas eleições primárias, que são chamadas PASO, né? Primárias abertas simultâneas obrigatórias na Argentina, que tem essa função de definir ali no interior das coalizões quais vão ser os candidatos às eleições oficiais, né? As eleições presidenciais que vão ser realizadas agora em outubro na Argentina. Agora, nesse último final de semana, a gente teve, né, essas eleições primárias para definir essas candidaturas, e alguns fenômenos, talvez um pouco inesperados, surgiram aí, especialmente ao redor da figura do Javier Milei, né, essa representação do que seria, e o que vem sendo discutido aqui na imprensa brasileira como o Bolsonaro argentino. Nós vamos tratar disso também, claro, sem deixar de tomar as discussões que atravessam a esquerda argentina, que é muito importante também para a gente debater aqui no Brasil, né? Então, Daniel, para já começar a primeira pergunta aqui, a gente iniciar a nossa discussão. Em primeiro lugar, quais foram, né, os resultados principais, né, dessas eleições primárias e como você explicaria aí o fenômeno Milei? Olha, eu acho que para entender aí do Brasil, eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que é importante entender que essa eleição foi uma mudança importante aqui, porque a Argentina vinha dividida entre duas grandes coalizões que ocupavam a maioria do regime político, do espaço eleitoral. Por um lado, a coalizão que se chama Cambiemos, que reúne o partido do Macri, do ex-presidente Macri, também do Larreta, que é o chefe de governo aqui da capital federal, mas o que seria a direita tradicional, seria o mais parecido no Brasil, acho que um PSDB, e uma coalizão com distintos partidos, mas que seria mais parecida aí com o que seria o PSDB, e uma outra coalizão, que é a coalizão que atualmente está no governo, Frente de Todos, chamava coalizão do governo, agora chama União pela Pátria, que é uma coalizão peronista, que também tem distintas alas, e acho que é o mais parecido com o que vocês chamam de frente ampla aí no Brasil, ainda que é porque o peronismo tem uma diferença, ou seja, o peronismo é como o PT e o PMDB juntos, em certo aspecto, porque inclui dentro, é uma força nacionalista burguesa que tem um discurso estatista, nesse sentido contraposto ao discurso neoliberal clássico, mas tem dentro de si tanto os que eles chamam aqui os barões do conurbano, ou as oligarquias do interior do país, que são as historicamente controladas aí, né, pelo PMDB, pelo PFL, como também tem os sindicatos e o kirchnerismo, que é uma corrente também nacionalismo burguês, nacionalista burguesa, estatista, burguesa, mas com valores mais progressista, mais de enfatizar um estado de bem-estar social e valores progressistas, antirracistas, feministas. Então, isso tudo está dentro do peronismo e dentro da coalizão de governo atual. E o regime político vinha historicamente numa polarização entre essas duas forças. E a grande novidade dessa eleição são duas, na verdade. Por um lado, uma abstenção enorme de votos, ou seja, um terço do eleitorado praticamente não foi votar. E, por outro lado, a emergência de uma terceira força, que é o Milei, que terminou dividindo o mapa político em 3 terços, digamos, em linhas gerais, né?
Ao invés de ser 2 grandes polos, agora são 3/3, e o significado disso, em primeiro lugar, é um descontentamento, uma bronca muito grande da população com relação a essas 2 coalizões políticas que vêm governando a Argentina no último período, tanto a coalizão macrista, que era do governo anterior, quanto essa última peronista que está terminando o governo agora, um descontentamento muito grande, porque essa coalizão atual peronista foi eleita com a promessa de que ia rever todo o desastre da coalizão anterior, e, na verdade, é uma coalizão que se subordinou ao pagamento da dívida contraída pelo governo anterior, aqui a dívida em moeda estrangeira, uma dívida com a FMI, e, digamos, enforca o país, e impõe um ajuste muito forte, e um aumento de pobreza muito grande, e uma frustração muito grande, e essa frustração, digamos que foi capitalizada especialmente pela abstenção e, por outro lado, pelo Milei, porque você vê uma perda de mais ou menos 20% dos votos dessa coalizão peronista em relação ao que tinha sido 4 anos atrás, quando foi eleita, mas você também vê uma perda de mais ou menos 5% de votos, não equivoco, da oposição tradicional, dessa oposição macrista, digamos. Ou seja, tudo isso transladado ao fenômeno Milei. O que explica o fenômeno Milei, eu acho que, em primeiro lugar, foi Milei era seria comparado incrível, aquele, como que chama aquele jornalista Huck aí no Brasil? Era como um especialista de... Não seria ele, porque ele não é especialista de economia. É como um jornalista especialista de economia, meio acadêmico, meio que o regime político deu muita manirra, que se diz, muito estímulo para que ele se impusesse no cenário nacional, com suas ideias liberais, são ideias liberalistas extremas, tipo Guedes, talvez mais que Guedes. Ele defende a dolarização da economia, inclusive, nesse caso mais que Guedes. A implosão do Banco Central, né, que ficou famoso. Hã? A implosão do Banco Central. A implosão do Banco Central é uma ideologia tipo Guedes, do ponto de vista dos valores, dos costumes, parecida com o Bolsonaro também, antidireitos. Mas aqui é interessante, teve um analista recentemente, Andrés Malamud, que isso fez uma análise que é interessante, que ele disse que é mais parecido com o Collor de Mello do que com o Bolsonaro, porque ele não tem 2 pilares muito importantes que tem o Bolsonaro, que é, por um lado, o partido militar, que aqui na Argentina é muito débil, porque no fim da Argentina aqui foi muito mais forte a luta de classe e o partido militar, e os militares se terminaram muito mais debilitados, não era como o Brasil, que tinha um certo prestígio, no momento que o Bolsonaro ascendeu. Aqui não é assim, eles não atuam na política, os militares estão por fora. E também a questão da igreja evangélica, e também isso aqui no Brasil não tem a força que tem no Brasil. Então, assim, é um fenômeno outsider, isso parece com o Bolsonaro, discurso com valores bem reacionários, é um discurso, assim, nesse sentido, parece Bolsonaro com Trump, e um discurso muito liberal, de um liberalismo extremo, que cativou, de alguma forma, esse voto bronca, esse descontentamento, tanto com a situação econômica, quanto as 2 coalizões predominantes do regime. Então, tem dentro do votante do Bolsonaro, do Milei, um votante mais ideológico, mais de direita, isso é assim, mas tem também muita gente confusa, muita gente que quer votar em qualquer coisa contra esses que estão aí, entendeu? Que é o que é bastante do que o Milei vende na sua imagem. Não sei se respondo bem, mas acho que esses são os principais.
Não, totalmente. fatores. Aqui no Brasil, a imprensa basicamente só debate esse tema, né, do Milei e os impactos que ele poderia ter, especialmente nessa conjuntura, nessas disputas, né, no interior do regime, em relação especialmente ao efeito que o Milei poderia ter num possível revigoramento, né, do Bolsonaro, que em geral é um pouco difícil, porque aqui o regime político, junto com as suas instituições, em especial o judiciário, estão atuando, né, para poder enfraquecer essa ala de extrema-direita bolsonarista, né, e dar origem a uma direita que, por mais extrema que seja, queira ser enquadrada no interior das instituições. Então, isso aqui vem sendo bem discutido, e é importante também a gente levar em consideração, e é essa uma segunda pergunta que eu ia te fazer, Dani, que é quais fatores nacionalmente, aí, do ponto de vista da Argentina e até internacionalmente, a gente poderia levar em consideração para explicar essa ascensão do Milei, né? Agora estava lendo os noticiários e acho que a primeira medida do governo, né, do Sérgio Massa, que é o candidato da coalizão União por la Pátria, coalizão peronista kirchnerista, foi desvalorizar os salários argentinos em 22%, né? Então, acho que isso entra também como um fator para a gente tentar entender por que o Milei assume isso que você chamou de descontentamento da população com essas duas coalizões principais. Antes de ir para essa pergunta sua, uma coisa que eu me esqueci, que é bem diferente também, que é bom marcar. Ou seja, a Argentina não viveu um golpe institucional. Sim. Não viveu um autoritarismo do poder judiciário que proscreveu o Lula e depois disso um bonapartismo, autoritarismo mesclado do poder judiciário com o poder militar. Não viveu isso. Então, isso também marca a diferença. Por isso que a analogia é muito precária com o Bolsonaro. Ou seja, se discute muito aqui sobre que bases o Milei governaria, entendeu? Tipo, porque, primeiro, que são ideias que, para poder ser implementadas, teriam que passar por um ataque muito forte à classe trabalhadora e a todos, toda a população mais pobre, mas que força tem o Milei para poder fazer esse ataque? Na verdade, o peronismo tem essa força que é o controle que ele tem dos sindicatos que estão, nesse momento, sem fazer nada, enquanto o seu governo está implementando um ajuste brutal. Mas o Milei tem vontade de fazer ataques mais duros, mas menos força. Então, essa é uma diferença também bem importante. Sim. Agora, para poder ver assim as marcos sinceros, né, nas tendências internacionais e nacionais, acho que tem uma questão importante, que acho que ajuda a entender que um paralelismo entre Trump, Bolsonaro, Milei, é que nos três casos, se for pensar, ou seja, é uma extrema-direita que, como ela cresce, como ela se faz popular, sobretudo, como ela penetra no setor popular, porque é curioso, né, que você tem, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, quanto na Argentina, você tem uma centro-esquerda ressentida, que bota a culpa na população, que não sabe votar, que não, ou seja, como se fosse um problema de burrice ou de como se chama, masoquismo da população. O problema é que, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, quanto na Argentina, você tem direções, ou seja, o peronismo, o PT, e no caso dos Estados Unidos, o Partido Democrata e o governo do Obama, você tem governos que fazem promessas reformistas, promessas de que com a intervenção do Estado capitalista, o intervencionismo do Estado capitalista, com o Estado mais presente na economia, vai resolver os problemas da população. E você tem uma grande frustração com isso, porque o Estado não chega na maioria mais explorada e oprimida, não chega. Não chega. Não chega. No caso do Brasil, você tem, por exemplo, a questão das ações afirmativas com relação
as demandas antirracistas, mas que não chegam nos pobres, nos negros e nas negras nas favelas. Você tem nos Estados Unidos a mesma coisa, aqui você tem a política com relação às mulheres e ao feminismo, que foi o fenômeno mais forte aqui de luta contra a opressão, que explodiu com a luta contra o feminicídio, pelo direito ao aborto, mas você segue tendo o mesmo grau de feminicídio que tinha antes, apesar de ter o Ministério das Mulheres, e você tem toda essa promessa de um estado de bem-estar na qual esses governos, que a gente chama, né, social-liberais ou neoliberais progressistas, neoliberais antirracistas, neoliberais, esses governos que, como não tocam na estrutura neoliberal da economia capitalista que eles herdaram, como eles não querem tocar nessa estrutura para poder manter seus acordos com distintos setores burgueses, então termina que os setores mais postergados, mais oprimidos das massas trabalhadoras nos países, o Estado não chega, não tem suas demandas resolvidas, então terminam sentindo um certo ressentimento, e que é o que termina sendo capitalizado por essas correntes populistas de extrema direita, que lhes promete, já que o Estado não resolve o seu problema, então o que tem que fazer é ter menos Estado e você se empoderar através de uma solução individualista, de empreendimento. Então, inclusive, você tem que tirar os direitos trabalhistas para que você possa conseguir ter mais liberdade no mercado de trabalho. E o problema é que tem uma massa muito grande da população hoje que não está da população trabalhadora, né, que não está nos grandes sindicatos, que não tem direitos sindicais, não tem formalidade, e que fica vulnerável a esse tipo de promessas salvadoras que esses líderes de extrema-direita apresentam. Então, é nesse marco que o Milei emerge aqui, porque aqui a pobreza chegou, os níveis de pobreza, décadas, a gente não tem um nível de pobreza tão alto, e tem um sistema de contenção social dessa pobreza aqui na Argentina, que é um pouco diferente do Brasil. O Brasil tem o Bolsa Família, que tem os movimentos de desocupados, que são planos de assistência social, mas que são planos miseráveis também, que as pessoas não conseguem viver. E tem uma inflação galopante aqui, galopante, uma inflação. Eu que vivi no Brasil, eu era muito novo na década de 80, eu tenho só flashes de memória do que foi a hiperinflação. Então, eu que vivi minha vida mais consciente na década de 90, década de 2000, aí no Brasil, seja ser ir todo dia no supermercado e todo dia comprar alguma coisa e o aumento ser uma coisa impressionante, você não... É algo que a gente não conhece aí no Brasil, o que é a inflação aqui, e como golpeia justamente essa parte mais desfavorecida da classe trabalhadora, mais precária. Por quê? Porque não tem os sindicatos que conseguem um mínimo de reajuste. O salarial não tem. Então, a principal vítima, então, essa é a base social, sobretudo, que é manipulada por essas promessas de uma salvação, como se dolarizando a economia, ou seja, entregando o país diretamente para o Banco Central norte-americano, você pudesse estabilizar a situação, um desejo de uma estabilização que essas propostas mágicas acabam calando. Mas quando a gente conversa, em muitos casos aqui, quando a gente conversa e quando explica, ou seja, as pessoas se dão conta e falam, não é isso que eu quero, entendeu? Mas eu acho que o contexto internacional é esse, o contexto nacional é uma frustração com o governo que veio com uma grande promessa de aqui na Argentina, a simbologia é o assado, né, o churrasco. A simbologia está com uma condição mais ou menos favorável de vida. Fazer o assado no final de semana e está com a geladeira cheia. Essa era a promessa do governo do Alberto Fernandes, do governo que tem como vice-presidente a Cristina Kirchner, e o governo dessa coalizão peronista. Desculpa o barulho, que está uma chuva terrível aqui atrás. E foi uma frustração terrível com relação a essa promessa. Esse é o caldo. Já nas eleições de meio termo, que chama aqui, que são as eleições que ocorreram 2 anos atrás, já houve uma abstenção muito grande.
e uma caída muito grande dos votos, tanto do governo quanto da oposição. E um começo do crescimento do Milei. E essa tendência se aprofundou enormemente nessas eleições por agora. Sim. Eu queria só retomar um argumento muito importante que você estava discutindo, Dani, porque são diferentes mesmo os fenômenos para pensar. Aqui no Brasil, a gente teve uma grande operação político-jurídica do regime para poder, enfim, proscrever o principal candidato, né, que poderia ali vencer as eleições de 2018, poderia se opor ao curso, né, que o regime vinha se colocando, né, que era a personagem do Lula. Isso não houve na Argentina, não houve um golpe institucional dessa natureza. Nesse ponto de vista, da Milei é um fenômeno novo, né, porque ele emerge, como você disse, das condições de pauperidade, de extrema pobreza, que caiu, né, a população argentina depois desses últimos governos, essa última década. Ou seja, um fenômeno que emerge diretamente das eleições, mesmo da própria fracasso das duas coalições principais de governo. E a outra diferença é que, no caso brasileiro, depois do golpe institucional, essa política da extrema-direita foi impulsionada por todos os setores do regime e pelos setores preponderantes, né, do imperialismo, em especial do imperialismo norte-americano, que tiveram envolvidos na Operação Lava Jato, com o Sérgio Moro, que é algo que não aconteceu da mesma forma, não aconteceu dessa forma na Argentina, e de fato agora, se for pensar o regime, não é um momento favorável internacionalmente para a extrema-direita na América Latina, como a gente viu aqui o caso do Bolsonaro, né, no Brasil. Então tem várias circunstâncias que diferem esse caso e também diferem a maneira como a gente projeta o próprio resultado, o crescimento que Milei possa vir a ter nessas eleições, e que mostra a importância de ser combatido com os métodos da luta de classes pela esquerda, pelos trabalhadores. Agora, desse ponto de vista nacional, entendo também que tem o papel da conciliação de classes, no caso do peronismo, do cristianismo, foi chave também, né, para poder emergir uma figura grotesca como essa do Milei. Esse é um paralelo que a gente poderia estabelecer aqui no Brasil, né, porque a estratégia de conciliação do Lula e do PT foi o que abriu o caminho para a extrema-direita, com o fortalecimento das instituições que foram base do governo Bolsonaro durante todos esses últimos anos, desde das bases econômicas, né, do agronegócio, do judiciário, das polícias, das igrejas evangélicas aqui no Brasil. E aí, no caso, em outra configuração, mas na Argentina também, essa conciliação do peronismo e do cristianismo foi o que também abriu o caminho para o Milei aparecer como uma figura salvadora, né, com toda essa demagogia de extrema-direita. Se você quiser tocar mais pontos sobre isso, fica à vontade. No caso aqui, eu só destacaria a questão do FMI, do imperialismo, que é muito importante. Aqui é diretamente uma entrega do país. Uma entrega em todo sentido, porque aí no Brasil, como a dívida é interna, isso fica mais mascarado, né? É uma entrega ao capital financeiro, mas aqui no caso ou seja, o FMI tem é como na década de 90 no Brasil, os que são mais velhos lembram, quando tinha, aqui é como que tem uma subordinação total à economia, ou seja, é como que você está sendo ditado pelo FMI, diretamente a economia, e é uma aceitação desses ditames, entregando a soberania do país para uma instituição internacional dirigida pelo imperialismo norte-americano. Ou seja, nesse caso, isso implica uma série de questões, ou seja, subordinação geopolítica, ou seja, e eu só destacaria isso, dentro dessa conciliação, sim, nessa crise, nesse ajuste, nessa crise que a Argentina está vivendo, não são todos que pagam, tem setores que estão ganhando muito dinheiro. Ano passado, no meio da pandemia, não sei, teve um burguês aqui que seria, na Argentina, no Brasil seria como se fosse um Abílio Diniz, não sei, porque é um dono da rede de supermercados principal da Argentina, foi num desses colóquios, como se fosse o colóquio da Fiesp aí, e foi na frente do entrevistador, eu disse: qual que é o problema da inflação? A gente remarca os preços e a gente deu uma risada. Ele deu uma risada como que para ele não tem problema a inflação. Ele vai e remarca os preços porque não é ele que paga. É bem cínico e esse nível de
sim, a conciliação aqui, ou seja, os que ganham com a crise está muito evidente, entendeu? São os que ganham com a inflação, é o agronegócio, são os bancos, os investidores e o capital financeiro internacional. Sim. E dá para dizer que o Milei não tem nenhum problema com o FMI, né? Como ele mesmo dizia, ele quer aplicar ajustes mais fortes, né? Ele vinha dizendo. Até dá para dizer que o Sérgio Massa, que é o candidato do peronismo e que fez os acordos com o FMI, os acordos de subordinação da Argentina que você falou, agora vem sendo o principal cabo eleitoral, né, do programa do Milei, da extrema-direita, como a Miriam Bregman vinha dizendo. Isso é bem importante também para ressaltar esses Sim, ajustes. e um dos principais ajustes do governo peronista foi justamente aos aposentados também, aqui também. Um dos principais lugares onde se cortou para poder economizar dinheiro foi aí. Não, é essencialmente isso. Sim, eu digo mais porque tem uma associação também, ainda com todas as diferenças, mas o Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda aqui do governo Lula, aplicou, junto com o chefe da direita no Congresso, né, que é o Arthur Lira, e também sob os auspícios do Lula, esse arcabouço fiscal, que é um novo teto de gastos e que implica ajustes em setores fundamentais, né, dos serviços sociais, da saúde, da educação. Eles vão ter que lidar com esse problema. E aí o candidato Sérgio Massa é justamente o ministro da Economia que pactuou com o FMI, como você explicou, e que vem aplicando esses ajustes, como, por exemplo, esse, né, da desvalorização do salário em 22%. Sim, o candidato Sérgio Massa é o que está implementando o ajuste mais feroz até agora, sim, mais do que o ministro anterior. Sim. Ou seja, o candidato tinha um ministro anterior do governo do Alberto, do governo peronista, esse ministro caiu, assumiu o Sérgio Massa, tem mais ou menos um ano, implementou um ajuste mais rigoroso, na qual a principal vítima são os aposentados, mas que ataca todos os setores, e só consegue implementar esse nível de ajuste porque tem uma cumplicidade total do kirchnerismo e do peronismo de conjunto, que dirige a maioria esmagadora dos principais sindicatos do país. Sim. Que está sustentando essa passividade, esse ajuste, senão não seria possível. E é incrível, né? Porque enquanto candidato ele vem aplicando esses ajustes com a colaboração, né, da burocracia sindical, aqui nós temos um governo de frente ampla do governo Lula Alckmin com o Haddad, que aplicando o arcabouço fiscal, a reforma tributária, tudo aquilo que fortalece o caminho da extrema-direita mais uma vez, que beneficia todos os grandes empresários e banqueiros. Só que aí, durante as eleições, o Massa vem cumprindo esse papel, que enfim, é realmente um cabo eleitoral do programa da extrema-direita. Mas partindo daí... Uma coisa que é importante aqui é que tanto o peronismo quanto o macrismo alentaram o surgimento do Milei para correr a agenda para a direita. Sim. Entendeu? Porque ajuda, toda a discussão se baliza pela direita, porque com as coisas de extrema-direita que propõe o Milei, então as coisas um pouco menos de direita que propõem os demais ficam mais legitimadas como mal menor. Sim. Mas foram alentadas também, ou seja, também pelo peronismo, nos meios de comunicação, né? Ele virou um popstar aqui durante um longo período, até que eles viram que começaram a comer da sua própria medicina e começou a atrair seus próprios votantes. Claro. Para seguir, então, para a discussão sobre a esquerda, Dani, quais foram os resultados da esquerda nessas eleições primárias e como eles se expressaram aí no país? Olha, no marco dessa eleição tão direitizada e de que as principais coalizões perderam um caudal de voto importante para esse fenômeno, a gente preservou a esquerda aqui, preservou os votos que vem tendo nas eleições presidenciais. A Argentina tem uma particularidade que é diferente do Brasil, ou seja, tem eleições presidenciais a cada 4 anos e depois, no meio do período, é uma eleição somente legislativa. A esquerda, obviamente, sempre tem mais votos nas eleições legislativas e menos votos nas eleições presidenciais, porque as pessoas, aqui é uma esquerda trotskista, as pessoas não creem que a esquerda está se apresentando para poder governar, então vota, ou seja, quando é para eleger deputados, tem um caudal de voto mais importante,
E nas eleições presidenciais a gente vem preservando, nas últimas eleições, e preservou agora de novo, com uma exceção, que é Jujuy, que é onde teve o principal processo de luta de classe no país no último período, porque aí tiveram várias províncias que tiveram eleições antecipadas, Jujuy foi uma delas. Foi no final do ano passado. Um governador de direita, muito de direita, ele se elegeu e tentou implementar uma reforma constitucional para proibir as manifestações e para poder legalizar a extração do lítio contra os direitos das comunidades originárias. É uma província que fica perto da Bolívia aí. E teve um levantamento popular enorme, que obrigou ele a retroceder. E a gente aí já tinha tido 25% dos votos numa eleição legislativa anterior, que foi quando elegeu Alejandro Vilca, que é um gari para o Congresso Nacional. E agora, nessa eleição que teve, que foi executiva para governador, conseguiu 13% de votos, que é uma... A esquerda não tem tantos votos aqui na Argentina para um cargo executivo desde que começou a democracia, em 83. E isso significava uma relação, ou seja, quando veio o ataque do Morales e o levantamento, cumpriu um papel muito importante toda a bancada que a esquerda tinha na legislatura estadual, porque foi fundamental para denunciar o que estava havendo, o processo que ele estava de reforma das leis que ele estava fazendo, e pela relação da esquerda também com os setores populares e da classe trabalhadora, contribuiu para poder fazer essa sinergia entre referentes políticos que davam a batalha dentro da Assembleia Legislativa e o processo de levantamento das massas na rua, nas comunidades originárias, até o ponto em de que os próprios congressais, os que tinham sido eleitos para o processo constituinte provincial, renunciaram para se poder ligar à mobilização. E agora, nessas eleições, aí nessa província onde teve mais luta de classe, a esquerda foi melhor. A candidatura presidencial foi quase 7%, nossa, e a candidatura para senador do Vilca chegou a quase 10%. E também na província... Jujuy, lembrando que em Jujuy o peronismo apoiou o ataque do Gerardo Morales, né? Eles tiveram... Claro, aí a emergência do Vilca e da esquerda como uma força muito forte tem a ver com que é um só coração aí o peronismo e a direita. É como um regime compartilhado. Não estou lembrando que analogia fazer agora, mas seria como PT, PSDB num só coração, ou incluso bolsonarismo e PT num só coração em alguma província do interior do país. E a esquerda emerge com tudo. E aí mostrou mais força. No resto do país conseguiu defender seus votos com essa particularidade da qualidade de um voto, que é um voto muito consciente. É um voto muito consciente porque é um voto que não é pessoas que opinam que você vai se eleger, que a esquerda vai se eleger. Porque sabe que a disputa presidencial está com as grandes coalizões. É uma mensagem política de que está disposta a resistir e opina que a esquerda é uma ferramenta fundamental para resistir aos ataques que todas as três coalizões preparam para implementar depois das eleições. Sim, e lembrando para o pessoal que ainda não conhece, mas o Daniel citou Alejandro Vilca, Natália Morales, esses são congressistas que participaram, né, desse processo constituinte, são deputados do PTS, né, na frente de esquerda. O Alejandro Vilca é um gari socialista, que recebeu esses resultados históricos para a esquerda argentina. A Natália Morales, que depois de sair, né, do recinto ali congressual e denunciar esse covil de ajustadores contra o povo, foi reprimida junto com a população nas ruas, em Jujuy, né, na província de Jujuy. Então, mostra muito isso que o Daniel está expressando como aquela esquerda que, no parlamento, faz parlamentarismo revolucionário, que não separa a intervenção dentro dessas instituições
da luta de classes. Pelo contrário, usa essas bancadas parlamentares para impulsionar a luta extra-parlamentar. Isso é muito importante, algo que não se vê, né, por exemplo, aqui no Brasil, em que organizações como o PSOL tem muito peso na superestrutura, pelo menos tem deputados, né, federais, estão muito afastados da luta de classes, são parte do governo Lula-Alckmin, compõem, né, esse governo que está aplicando agora esses ajustes, como é o caso do arcabouço fiscal, compõe a vice-presidência do governo na Câmara dos Deputados, tem 1001 laços, né, com o PT e aparece como um partido do regime agora. É muito diferente a maneira como se utiliza as posições parlamentares aí. Bom, Dani, feito essa... Uma questão, em vários, também no conurbano bonaerense, que são esses bairros, como se fosse o grande ABC em São Paulo, ou os bairros periféricos aqui da província de Buenos Aires, onde está concentrado o proletariado principal do país, e onde é o bastião do peronismo também, a gente também teve eleições acima do que vinha sendo em eleições presidenciais anteriores. Para que se entenda uma questão, por que a eleição presidencial, inclusive, é diferente, porque aqui tem um sistema de boleta em papel. Então, em geral, a cabeça de lista, o presidente arrasta nas eleições as candidaturas legislativas também. Então, nesse marco, a gente teve, inclusive, votações entre 4% e 5% em vários bastiões importantes do peronismo na província de Buenos Aires e também em Neuquén, que é um lugar que tem uma vanguarda muito importante. E eu acho que outra coisa a destacar é que, ou seja, de 27 fórmulas, passaram 5 fórmulas. E das 5 fórmulas que vão para as eleições gerais, a única fórmula que está contra o submetimento do país ao FMI é a nossa. A única fórmula é a Miriam Bregman, que vai dar batalha para romper com o FMI, com a subordinação do país ao FMI, que está levando a tanta miséria. É aí que eu queria entrar agora, Dani, porque no interior da Frente de Esquerda dos Trabalhadores, nessas eleições primárias, houve uma disputa, né, entre diferentes chapas. Uma dessas chapas era composta pelo PTS, aí com a candidatura que encabeçava essa chapa, né, do PTS com a esquerda socialista, representada pela Miriam Bregman e pelo Nicolás Delcanho, de um lado, e do outro lado a chapa entre o Partido Obreiro e o MST, né? Tinha outros representantes, o Gabriel Solano e a Vilma Ripoll. Houve essa disputa, né, dentro das eleições primárias, e a chapa do PTS com a esquerda socialista venceu. Portanto, a Miriam Bregman e o Nicolás Delcanho vão representar essa que vai ser a única força que vai se opor ao ajuste, à repressão, ao FMI, contra todas essas castas políticas, incluindo aí a do Milei. Certamente vai ser a única força que vai dar um combate real contra a extrema-direita. Mas explica um pouco como se deu essa disputa interna, quais foram os debates e o resultado disso. Olha, isso foi uma escolha que fizeram os companheiros que compartilham a Frente de Esquerda. A Frente de Esquerda existe desde 2011, né? Uma coalizão que já teve, já participou de interna algumas vezes, outras vezes acordo na fórmula comum sem participar de internas. Dessa vez a gente opinava que no marco de tanta deletização, a chave era ter buscado ou seja, concentrar os canhões na luta contra as coalizões dominantes que estão implementando ajuste, querem fazer um ajuste ainda maior. Os companheiros opinavam que era o momento de fazer uma disputa interna na esquerda e perderam de 70 a 30, com 70% na fórmula Miriam Bregman e Nicolás Delcanho com a esquerda socialista e 30% da fórmula do PO e do MST, nacionalmente. E isso. E aí, claro, depois Agora se unificam de novo para poder, claro, nas PASSO implicam um ordenamento da lista, e eles vão abaixo na lista, mas agora vamos para uma batalha comum nas eleições gerais, inclusive tem rotatividade interna, apesar de que pelos acordos nossos, eles foram tão baixos que nem sequer na rotatividade também estariam bem abaixo.
ou seja, vamos junto agora da batalha nas eleições gerais e manter o sistema de votação e, enfim, agora vamos para a batalha unificada. Inclusive, Dani, se você quiser, antes da gente fazer a última pergunta aqui, falar um pouco, porque a Frente de Esquerda dos Trabalhadores na Argentina é a principal frente de independência de classes no mundo, né? Esse é o ponto comum dessa frente político-programática. Tem hegemonia do PTS, né, com as principais figuras políticas, como é o caso do Nicolás Elkann, da Miriam Bregman, e que também tem um programa anticapitalista, socialista, muito importante para enfrentar, né, a burguesia. Se você quiser tocar um pouco mais nesse caso, para pelo menos pincelar quais foram os principais... Eu acho difícil, o que é mais difícil de ver fora da Argentina, em primeiro lugar, é difícil ver uma esquerda trotskista com tamanho peso, na realidade nacional, que transcende muitos votos que tem. É um fator, ou seja, qualquer debate nacional central, a esquerda é uma voz importante. É muito difícil de ver, e dentro disso, acho que os valores que fazem que a esquerda tenha esse peso, primeiro é o seu enraizamento social, sua relação com processos emblemáticos de luta dos trabalhadores, ou seja, você imagina que você vem de um peronismo que, como a gente estava dizendo antes, está sustentando o ajuste, entendeu? Em todos os processos de luta de vanguarda que surgem, quem que está lá? A esquerda. Entendeu? Tipo, então, em todos esses anos em que você vê um Estado, ou seja, com diferenças entre uma direita mais abertamente neoliberal e outra direita, que defende mais um estatismo burguês, mas mantendo a estrutura neoliberal, então, qualquer questionamento pela esquerda a isso, na verdade, quem está ali? É a esquerda. Entendeu? Então, assim, um aspecto é esse chave, e o outro aspecto é uma esquerda que é, em certo sentido, o lado mais consequente da luta contra as opressões. Tá? Porque você pensa, o protagonismo que a esquerda teve na luta pelo direito ao aborto, quando, no governo da própria Cristina Kirchner, eles engavetavam. Entendeu? Quem estava lá lutando desde o início? Entendeu? Era a esquerda, encabeçada pela Miriam Bregman, entendeu? E agora, por exemplo, o caso do Vilca, que ou seja, numa província aqui, eu não sei se tem algum paralelo no Brasil. Jujuy aqui, os apelidos, os sobrenomes no Jujuy é tudo de estrangeiros, de latifundiário, não tem sobrenome, não tem pessoas importantes com sobrenomes que são coxas, que eles chamam lá, que é uma etnia indígena, entendeu? Tipo, e é um gari de etnia indígena que se transforma num referente nacional, ou seja, fazendo essa articulação entre a defesa das lutas das comunidades originárias com as lutas da classe trabalhadora, entendeu? Tipo, e também essa articulação entre as lutas das mulheres com as lutas da classe trabalhadora. Essa também é outra particularidade que eu acho que marca um pouco a identidade pela qual a esquerda tem um peso que transcende muito os votos que tem, inclusive. Sim. Então, para chegar nessa última questão, aproveitando isso, né, aqui o Breno Altman, que é um conhecido analista político, não é trotskista nem nada disso, está muito mais próximo à simpatia ao petismo, mas ele mesmo, num dos programas, disse que não é impossível que a Miriam Bregman e o Nicolás Elkann, a chapa da frente de esquerda na Argentina, hoje encabeçada pelo PTS, possa atrair uma porção dos votos descontentes com o peronismo e o kirchnerismo, né, que não veem essa coalizão como aquela... Tem uma coisa que eu não disse que é muito importante, que você me fez lembrar agora. Ou seja, o peronismo foi muito esperto, a Cristina Kirchner foi muito esperta, porque ela viu que nessa situação que a gente descreveu, tinha uma possibilidade de que uma parte de esquerda, uma parte mais de esquerda dos votos que eles tiveram historicamente fossem canalizados pela esquerda. E eles escolheram e criaram
artificialmente, criaram uma interna dentro do espaço peronista, onde colocaram como o Grabois, que aqui seria, quem seria o Grabois? Como posso, o Grabois é o homem do Papa aqui na Argentina, é um cara que é um... Uma espécie de Pablo Iglesias argentino. Né? Uma espécie de Pablo Iglesias argentino, homem do Papa, é um reformista, peronista, mas é um dos movimentos sociais, jovem, e colocaram ele justamente com um discurso de pressionar por dentro da coalizão peronista para que ela seja menos de direita, entendeu? Para poder conter o descontentamento dos votantes do peronismo dentro da coalizão, entendeu? Tipo, então, assim, ele teve bastante voto, ele teve cerca de mais de 5% de votos a nível nacional. Então, ou seja, o que vai acontecer agora com relação ao prognóstico do Breno, né? Seria bom. Convido o Breno a, se quiser, entrevistar. Seria bom que o Breno entrevistasse tanto o Fernando Rosso, que é um jornalista muito importante que a gente tem aqui, e a Miriam Bregman também. Seria importante um bate-bola. Mas o que eu acho que está muito em aberto o cenário, porque depende também de como vai se configurar o cenário na direita. Porque o problema ou seja, você pensa que dentro da coalizão do Cambiemos, tinham 2 candidatos. Dentro da coalizão da direita tradicional, tinham 2 candidatos. A candidata que ganhou foi a candidata mais de direita, não foi a mais moderada. Patrícia Bullrich, né? Claro, foi a Patrícia Bullrich, que é a candidata mais de direita. Seria um Dória, não sei, um Dória com cara de mulher, dentro do PSDB, quando o Dória era do PSDB. Então você tem, ou seja, vai ter uma pressão muito forte, o peronismo vai fazer uma operação muito forte para que, já no primeiro turno, se imponha um clima de segundo turno para que o Massa passe para o segundo turno. Porque se você soma os votos do candidato moderado e da Patrícia Bullrich dentro do Cambiemos, quem vai para o segundo turno são 2 candidaturas de direita. Seria o Milei, os candidatos de direita, o Massa também é de direita, as 3 são de direita, mas seria a direita tradicional e a extrema-direita. Então, o peronismo vai tentar buscar um voto útil para poder ir para o segundo turno. Isso vai fazer uma pressão forte, porque, ou seja, as pessoas não querem nem extrema-direita nem direita tradicional, sobretudo as pessoas que são mais simpáticas com as ideias de esquerda. Então, é muito difícil de ver como isso vai se dar, esse processo. Ainda que a gente escuta também, ou seja, a gente escuta as duas coisas, escuta gente que não traga o Massa, ou seja, o Massa, as pessoas no Brasil, para vocês entendam, o Massa, ele hoje é o candidato da Cristina Kirchner, mas ele, em 2011, ele chegou a dizer que queria extirpar o kirchnerismo, ou seja, é famoso aqui na Argentina como panqueque, se dá volta todo o tempo, vai para um lado, vai para o outro, e vira casaca, claro, como vira casaca, e ele é famoso aqui no Brasil como um filho da embaixada norte-americana, como ele é muito de direita, né? Sim. Então tem muita gente com o Biden, com representantes do FMI. Claro, então é como que tragar ele para uma pessoa progressista, inclusive uma pessoa que não é revolucionária, como nós outros, para tragar ele é difícil tragar. Então tem que ser uma decisão muito... É uma decisão para poder evitar muito de mal menor, mas o mal menor com muito ceticismo, digamos. Sim. Então não dá para saber muito bem como vai ser essa dinâmica desse votante que votou no Grabois, porque rechaça o Massa, e agora o que ele vai fazer? Entendeu? Porque o Grabois não passou, quem passou foi o Massa agora para a eleição geral. Então, agora a Miriam Bregman é a única candidatura que representa qualquer desejo de resistir a esses projetos todos de direita que estão colocados. Então, como vai se dar isso é muito difícil de saber, mas estamos otimistas. Estamos contando com o otimismo do Breno Altman. Com certeza.
E aí, para dar um fechamento, qual que é a política que a Miriam Bregman e o Nicolás Del Canho, né, pelo PTS, que vão representar a esquerda nessas eleições presidenciais, estão levantando agora para tentar capitalizar esse descontentamento pela esquerda? Olha, é uma situação. A Argentina, nesses dias, depois da eleição, foi no domingo. Segunda, terça, quarta, estão sendo dias extremamente dramáticos. O dólar disparou. A economia parece que vai derreter. E isso, na Argentina, muito mais do que no Brasil, que é uma economia muito dolarizada, implica um choque inflacionário muito forte. As pessoas já não suportam a inflação atual. Então, esse é um outro fator de incógnita de como isso vai se processar na cabeça das pessoas. É difícil de entender. É difícil de prever, na verdade. E nós, o que estamos fazendo nesse momento é convocando uma grande coalizão de todos os setores combativos, todos os setores de esquerda, todos os setores independentes do governo, para poder organizar um plano de luta para impor às centrais sindicais que rompam com a sua paralisia e organizem uma paralisação nacional para poder colocar a classe trabalhadora em cena com suas demandas. Porque senão, ou seja, a dinâmica é como que se a burguesia já estivesse fazendo um serviço sujo para o próximo candidato nesse momento, entendeu? Tipo, impondo uma desvalorização dos salários muito brutal nesse momento. Então, o que a gente está fazendo é convocar a organizar a luta agora, não a luta depois. Sim. Entendeu? Então, isso, inclusive, para poder interpelar o votante kirchnerista, que é reformista, mas tem valores progressistas, tem um sentimento social, vai poder interpelar e dizer que muitos votantes estão tristes, estão desmoralizados pela força da direitização. A gente fala, não temos que estar triste, não temos que estar desmoralizado. Temos que batalhar, temos que lutar agora. Nós temos que poder botar os sindicatos em movimento. Porque se a gente não bota os sindicatos em movimento agora, aí sim a gente vai ter motivo para chorar depois. Então, ou seja, o próprio peronismo alimenta a desmoralização, alimenta uma desmoralização e uma tristeza e uma depressão, porque esse é o alimento do mal menor, entendeu? Tipo, e a gente o que está fazendo é convocando a organizar e sair a lutar agora contra esse golpe de desvalorização real dos salários que está em curso nesse momento. Essa é a chave da nossa política, articulada com um programa, que começa pelo problema da indexação dos salários, que os salários não se desvalorizem, que se integra a inflação, passa pela questão da redução da jornada de trabalho para gerar trabalho para todo mundo. Esse é um eixo central de campanha nossa, tem sido nos últimos anos, esse ano foi de novo e agora segue sendo, e é o que a gente propõe para que os sindicatos lutem. Passa também pela questão da nacionalização dos bancos e da nacionalização do comércio exterior sob controle dos trabalhadores para impedir a fuga de capitais, que é tremenda, e passa Para abolir qualquer subordinação ao FMI também, entendo, né? Para abolir qualquer subordinação ao FMI, impor impostos progressivos às grandes fortunas para poder investir em educação, em saúde, em habitação, porque o Milei vende essa máscara de que ele está contra a casta política, mas é o maior defensor que existe da casta empresária, entendeu? Então, nós queremos mostrar, inclusive, com essa agitação de impostos às grandes fortunas, impostos aos grandes capitalistas, impostos ao grande capital, para desmascarar essa falsidade ante as pessoas que estão confusas e achando que ele está defendendo os seus interesses e não tem claro que o interesse que ele está defendendo de verdade é o dos grandes capitalistas. Sim, eu acho muito importante esse exemplo do PTS, né, na frente da esquerda, de contra essa passivização, essa desmoralização que impõe o peronismo, querer realmente enfrentar nas ruas com os métodos da luta de classes agora, né, como o Daniel estava falando, a extrema-direita, o Milei, todo esse programa de subordinação ao FMI, enfrentando todas as variantes, né, da burguesia, todas as principais coalizões. Isso para o Brasil é excepcional, né, para pensar que tipo de esquerda de independência de classes nós temos que ter um governo como esse, né, de frente ampla, que prepara o surgimento de novas
formas da direita e abre caminho de novo para todos esses nossos inimigos, né, que a gente enfrentou tão duramente nos últimos anos. Eu agradeço aqui o Daniel por esse tempo cedido para a gente, para poder discutir, né, o resultado das eleições primárias aí na Argentina, o PTS, a situação da esquerda. Vamos ver se a gente consegue aqui transmitir mais, com certeza, nesse decorrer, né, dos meses, até outubro, a Miriam Bregman, o Nico, vamos tentar fazer eles falarem aqui na imprensa também, para dar esse tom internacionalista da nossa política também. Bom, agradeço aí ao Dani, se quiser mandar as últimas palavras para o nosso público. Bom, agradeço muito também, espero que tenha contribuído. Queria convidar vocês que se interessam no tema e que entendem espanhol, no sábado, às 5 ou 6 da tarde, vai ter um debate, eletronicamente na internet, um bate-papo com o Tipe e com o Pato, que são as cabeças de lista a deputados na província de Buenos Aires, em Cava, também aprofundando a reflexão sobre as eleições, que óbvio sabem um milhão de vezes mais do que eu, e vai ser muito produtivo para quem quiser aprofundar e que entenda o idioma, se quiser escutar. Sim, esses são o Christian Castilho, né, para traduzir os nomes, Christian Castilho e o Patrício Del Corro, que são aqueles que encabeçam as listas da frente de esquerda aí na capital, né, em Buenos Aires. A gente vai duplar esse debate, né, que os companheiros vão ter aí, para a gente poder publicar aqui no nosso Esquerda Diário e todo mundo poder entender sem o empecilho do idioma aí. Então, valeu, Dani, obrigado mesmo pela entrevista. A gente vai continuar a nossa cobertura diária aqui das eleições argentinas e da esquerda no nosso Esquerda Diário. Então, valeu, gente. Até a próxima. Um abração a todos. Até mais. Até mais.